Olá, bom dia! São 11 horas e 31 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O programa de hoje vai falar sobre educação financeira e as 5 dicas infalíveis para você organizar suas finanças pessoais. Quem vai contar todos esses segredos é o Cláudio Ferro, diretor executivo da Poupa Brasil Investimentos. A Poupa Brasil é uma plataforma criada pela CREF, Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimentos, em 2015, para reunir os títulos de renda fixa de suas associadas em um só lugar. O Dinheiro na Semana está começando. Aproveite esse início de programa e compartilhe o nosso link. E depois que acabar a exibição, confira se o botão seguindo aqui no Facebook está ativado. Aí você recebe os alertas de todos os nossos vídeos ao vivo. Primeiro, vamos para o nosso telão ver quais são as informações que começam a movimentar a economia nesta semana. O primeiro destaque, o destaque do dia, é o Ibovespa. O principal índice da B3 fechou a semana passada em alta de 2,26% aos 81.435 pontos. A disparada da Bolsa foi a maior em 6 meses. Esse desempenho está sendo creditado ao efeito Alckmin, que acertou com a senadora Ana Amélia do PP para ser vice-presidente e, obviamente, ganhou força na corrida presidencial. Outro fator que puxou o Ibovespa na sexta foi a Petrobras, com alta de 3,4% nas ações depois da divulgação de um lucro líquido de 10,1 bilhões de reais no segundo trimestre. Com o bom desempenho de julho, o principal índice da B3 acumula valorização de 6,6% no ano. Agora há pouco, o principal índice da B3, o Ibovespa, estava em alta de 0,14% aos 81.548 pontos. Nosso próximo item é o câmbio. Opa! Tá difícil para passar hoje essa tela, hein? O dólar comercial fechou a semana passada em queda de 1,38% aos R$ 3,70. O mesmo efeito Alckmin na bolsa atingiu o câmbio e fez a divisa americana recuar. Os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos também fizeram os investidores interpretarem que os juros por lá continuarão estáveis. Há 15 minutos atrás, o dólar estava sendo negociado em alta de 0,34% aos R$ 3,72. E para fechar o giro de informações quentes deste final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site dá dinheiro. É a economia, a CNI tenta derrubar barreiras à exportação. Outro destaque, bancos. Lucro líquido do HSBC sobe a 7,1 bilhões de dólares no primeiro semestre. E a primeiro bloco da entrevista da Moeda Forte com o Décio Pessin, CEO da Escola de Idiomas CNA, e ele diz: temos como prospecção os mercados do Nordeste, interior de São Paulo e Sul do Brasil. E a principal reportagem da Dinheiro desta semana é a Vale, na capa que você vê ali, mais à minha esquerda, à sua direita na tela. Desde que Fábio Schvartsman assumiu a empresa há pouco mais de um ano, as ações da mineradora deslancharam na bolsa e a companhia recuperou a confiança do mercado, com um grau de investimento das 3 maiores agências de rating. Entenda o que mudou e quais são as perspectivas para o negócio da mineradora na reportagem que está nas bancas e nas plataformas digitais da Dinheiro. Eu volto para o telão para mostrar o nosso tema da semana, 5 dicas infalíveis para a educação financeira. E o Cláudio Ferro, diretor da Poupa Brasil Investimentos, está aqui conosco. Cláudio, seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Antes da gente falar das 5 dicas, qual a importância das pessoas pensarem em educação financeira? Márcio, nós temos um histórico no nosso país de uma, digamos, falta de formação para a educação financeira de todos os aspectos, né? Isso é desde a infância, você atravessa na adolescência, idade adulta, onde naturalmente as pessoas não tiveram na sua residência, na escola, na faculdade, uma educação financeira, né? Notamos que os últimos acontecimentos, os últimos anos, já está existindo uma mudança desse cenário, né? Uma perspectiva de mudança, né? As escolas já estão começando, principalmente as escolas particulares, né? Estão começando esse trabalho, que é importantíssimo para o futuro dessa nova geração, né?
As gerações antigas vieram de alta inflação, de onde o dinheiro tinha pouca representatividade, né? Então as pessoas focavam no consumo imediato, né? E depois, quando você passou por essa alta inflação, você veio com consumo de bens necessários, assim, de primeira necessidade na sua residência, eletrodomésticos. Então houve até um endividamento alto nesse primeiro início. Então o histórico nosso não é bom, né? Quando você fala de educação financeira, nós temos um histórico ruim, né, da população de uma forma geral, né? Então, e a educação financeira é para o dia a dia, né? As pessoas pensam que a educação financeira é só para o seu investimento, para você pensar no futuro, mas são as pequenas coisas que você tem que se controlar e saber como você agir ali diante do dinheiro, né? é isso. E a gente, quando a gente fala das dicas infalíveis, né? A primeira coisa é você montar um controle das suas despesas, né? Através de uma planilha, através de uma relação, enfim. A primeira coisa que você tem que fazer, que é uma coisa que às vezes as pessoas não estão muito preocupadas, né? Então recebe os seus recursos, acaba pagando as contas, enfim. Mas é importantíssimo você colocar isso no papel, né? Você coloca no papel, você tem uma realidade daquilo que você tem à sua frente, né? É a história da balinha, né? Você vai saber quanto você está gastando na balinha todo dia, isso, né? Exatamente. Então a primeira dica, colocar no papel, controle. Segunda Registra suas despesas, né? A primeira coisa. A segunda coisa, evite as compras, voltando para a primeira dica, não esqueça de colocar o cartão de crédito nessa planilha, porque às vezes o cartão de crédito ele está fora daquele pagamento, você só relaciona os chamados boletos, né, de cobrança, e você acaba deixando o cartão. É importantíssimo o cartão de crédito estar dentro disso, porque ele é um grande vilão no seu controle, né, porque ele tem um crédito à sua mão, facilidades. Que não é uma extensão do salário, né? Não, todo mundo pensa que cartão de crédito é extensão do salário, e não é, né? Ele é parte disso para você postergar o seu pagamento. Exatamente, importantíssimo isso. E a segunda é você evitar aquelas compras por impulso, né? Nós somos, na vida, naturalmente atacados por impulsos, né? Para tudo, né? Desde a escolha da balinha que você falou, você vai escolher aquela que tem uma cor mais bonita, enfim. Mas você deve sempre se preocupar e evitar esses atalhos que vão te prejudicar no teu controle orçamentário, né? Então, essas compras por impulso às vezes estraga todo um planejamento que você pode fazer, né? Jogar tudo isso por terra por ter adquirido alguma coisa que não tinha uma necessidade imediata, né? Controle, compra por impulso. Terceira dica. Terceira dica. Você tenha sempre uma reserva para emergência. Tá. Essa emergência pode ser por diversos motivos, saúde, manutenção da sua casa, se você tiver um carro, enfim, né? Então é importantíssimo você ter um pedaço desse teu orçamento destinado para pequenas despesas, né? Emergenciais. Então isso é uma coisa que é importantíssimo você ter no seu controle, né? Então essa pequena poupança obviamente depende daquela primeira dica, que é você ter relacionado quais são os seus gastos, que você vai conseguir poupar um pouquinho, 10%, 5% que seja do seu salário. Exatamente. Quarta dica. Quarta dica. Faça um planejamento daquilo que você quer fazer no médio e longo prazo, né? É importantíssimo você colocar desde aquisição de bens, móveis, imóveis, ou viagem, ou uma formação superior, complementar aqui no Brasil, no exterior, enfim. Você colocar também esse planejamento, fazer um planejamento, né? É importantíssimo, mesmo que você seja solteiro ou com seu companheiro, companheira, enfim, você fazer juntos esse planejamento, né? Para que você não viva simplesmente aquele mês e ganhou, recebeu seus recursos, gastou, recebeu, gastou. Não, faça um planejamento, aquilo é importante para a sua vida, né? E é importante para o seu conforto financeiro, né? É interessante que a organização do que você ganha, né, e o planejamento do seu futuro te faz enxergar onde você quer chegar, né? Exatamente. Então acho que são duas coisas muito interligadas. Muito interligadas. Né? Aliás, todas elas estão interligadas, todas elas estão interligadas, né? Quinta e última dica. A gente chega no quinto, que é faça uma poupança, né?
Nós temos um índice, Márcio, de poupança. Quando eu falo poupança, são investimentos, né? Não é a poupança tradicional. Tradicional, né? Então, nós temos um índice aqui no Brasil muito pequeno, né, de poupança comparado com países aqui da América Latina, né? O Brasil é o 30º país em percentual de poupança na América Latina. Quer dizer, nós perdemos de praticamente todos os países aqui da América do Sul, exceto o Paraguai, né? São índices muito baixos, né? Então, isso é falta um pouco do histórico que eu falei, né, do nosso mundo econômico, né, recente, né? É, e é importante, seguindo o conselho do Warren Buffett, né, um grande investidor americano, onde ele fala, ao receber o seu dinheiro mensalmente, separe um pedaço do seu dinheiro para investimento antes de começar a pagar suas contas. Porque assim você cria uma disciplina de poupar, uma disciplina de investir, né? Então é importantíssimo você ter isso no seu norte, para você ter a sua educação financeira, né? Isso é importantíssimo. E essa parte da poupança é muito interessante, porque eu sempre lembro aqui do Japão, que o Japão é o país com a maior poupança do mundo, se não me engano. Né? O país coloca até um juro negativo para as pessoas gastarem, consumir lá, né? Eles poupam demais, né? Então eu sempre uso aqui o exemplo dessa diferença em que nós não temos uma poupança grande, e o Japão é um absurdo de dinheiro ali guardado. E nós temos uma preocupação muito grande de futuro, né, principalmente as gerações mais novas, de uma previdência que não se sabe o que ocorrerá, né, no futuro. Então é importantíssimo que você tenha, que você faça a sua própria previdência, né, que você faça essa poupança para que te dê essa segurança no futuro mais adequado. Né? E hoje, falando em poupança, o acesso aos investimentos está muito mais fácil. O Poupa Brasil é um exemplo disso, né? Ah, não há dúvida. Hoje em dia você tem várias plataformas de investimento online, né, na internet. Existe uma tendência muito grande das pessoas, não só da geração millennials que estão chegando aqui, mas mesmo das outras gerações mais velhas, vamos falar, de você tomar a sua decisão de investimento sozinho, né? Você hoje tem várias opções de investimento, né? O Poupa Brasil é uma plataforma especializada em renda fixa. É a única plataforma que ela é 100% renda fixa. Então oferece aos investidores aquele investimento sem dor de cabeça, onde você vai ter uma boa rentabilidade e com garantia dos títulos todos garantidos pelo fundo garantidor, dentro dos limites, né, do fundo garantidor, do FGC. E com isso você oferece essa facilidade, né, que a pessoa pode ir na sua casa, fazer seu investimento sem precisar se deslocar. Então isso é uma tendência muito grande no mercado. Né? Até interessante para quem não sabe, a renda fixa é aquela que você já sabe desde o começo qual que é o retorno que você vai ter naquele prazo estabelecido com o tratado. Né? Então você tem uma plataforma dessa com títulos diferentes, ajuda bastante. E por que criar o Poupa Brasil? O Poupa Brasil foi criado pela ACREF, que é a Associação Nacional das Empresas de Crédito, Financiamento e Investimento. A ACREF é uma instituição de 60 anos, ela foi fundada em 1958, com muita credibilidade, reúne mais de 60 instituições financeiras de financiamento e reúne desde grandes instituições financeiras, instituições estrangeiras também, montadoras, e pequenas instituições financeiras de financiamento ao varejo, né? Então, essas pequenas instituições financeiras têm pouco acesso ao público, pouco acesso ao mercado de varejo, vamos falar de captação de recursos, né? Então, o Poupa Brasil, vamos dizer, é uma marca guarda-chuva onde abriga essas pequenas instituições financeiras associadas, né? Então, usamos a marca Poupa Brasil para ter facilidade de acesso ao público. Através de um único cadastro, o investidor consegue operar ou investir o seu recurso nessas instituições financeiras associadas, todas elas regulamentadas, aprovadas pelo Banco Central, né? Todos com a garantia dos títulos do FGC, no fundo, que é importante. Então, a ideia da criação do Poupa Brasil foi exatamente essa, você ter um facilitador para essas pequenas instituições financeiras aparecer ao grande público, né? Porque elas individualmente elas não têm esse acesso
seria muito difícil ela chegar ao público de uma forma geral, né? Então, o Poupa Brasil é esse facilitador, né? Mas o Poupa Brasil não é uma gestora e nem uma corretora, né? Tem uma diferença interessante aí. O Brasil é uma associação sem fins lucrativos. Ela não cobra nenhuma tarifa dos investidores, nenhuma taxa de administração. Ela é mantida por essas instituições financeiras, como eu disse. Então, ela só é um facilitador de cadastro mesmo, né? Onde o investidor, através da plataforma, faz um cadastro único que vale para todas essas instituições financeiras, mas o recurso de investimento, o investidor transfere diretamente para instituições financeiras. Ele não passa pelo Poupa Brasil. O Poupa Brasil não é uma corretora. Ela não recebe, até para a facilidade do investidor, para dar transparência, segurança para ele, o dinheiro não está sendo intermediado por nós, né? O dinheiro vai direto para o investimento na instituição financeira. E qual é o valor mínimo para investimento? Porque um título de renda fixa, normalmente você consegue as melhores taxas quando você tem um investimento mais gordo. Quanto que no Poupa Brasil a gente começa a investir? Esse também foi boa a sua pergunta, porque ela a gente oferece como um atrativo para os investidores, porque nós fazemos os investimentos a partir de R$1.000. Então a taxa é igual para todos os investidores desde R$1.000. Isso é muito raro no mercado, porque às vezes o mercado ele seleciona grandes boas taxas, vamos falar, por grandes valores, né? Então não é o caso nosso. Existe uma democratização de taxas e condições para todos os investidores a partir de R$1.000. Né? E o retorno? E o retorno, nós oferecemos hoje taxas pré-fixadas e pós-fixadas. Por exemplo, nós temos pós-fixada de 128% do CDI, muito bom, no prazo até 5 anos. Para quem colocar R$1.000, 128% do CDI? E pré-fixadas de 13,5%. Né? Então, a taxa, você hoje tem uma Selic de 6,5%. Existe, é claro, né, uma expectativa no mercado de um aumento da taxa DI futuro. Existe uma projeção. 8%, né, pelo Focus no ano que vem. Pelo Focus no ano que vem, exatamente. O mercado prevê alguma coisa acima disso. Nós, no Poupa Brasil, nós oferecemos sempre um prêmio adicional em relação a taxas normais da expectativa do mercado futuro. Né? É isso aí, você pegar 6,5% de Selic mais 4,5% de inflação vai dar 11%, com 13,5% você tem um retorno... Um retorno bem interessante. Acima né? da inflação, com uma renda fixa que é uma parte do seu colchão, fica interessante, né? Exatamente. É isso que a gente oferece para o público de uma forma geral. E como que as instituições reagiram a isso? Elas tiveram um retorno maior? Elas têm um acesso maior ao crédito? Como que está esse balanço desde 2015? Sim. Desde o final de 2015, quando nós começamos, nós conseguimos fazer uma entrega para a instituição financeira do cliente, do cadastro do cliente, que é diferente de uma corretora, onde o cliente ele é da corretora, ele não é da instituição financeira, né? No nosso caso, o cliente é direto da instituição financeira. Então, com isso, nós agregamos, são 15 mil clientes na plataforma, novos, que nós distribuímos para as instituições financeiras, né? Então, como eu te disse, elas não tinham acesso a esse grande público, ao público de varejo, então é uma coisa interessante, onde eles estão conseguindo obter essa rede, né? Obter esses investimentos de novas pessoas físicas. Nós só operamos com pessoa física, né? Então, isso é uma coisa que tem crescido mês a mês de uma forma bem interessante, né? E consistente. Né? E como o cliente é deles, o contato também comercial pode aumentar um pouco ali para eles, pode né? Aumentar, passa a ser diretamente deles, facilita bastante. Sem intermediários, exatamente. E como que as fintechs interferiram nessa criação ou nessa abertura toda para esse mercado? As fintechs, como eu disse, é uma realidade, né? Quer dizer, hoje os grandes bancos, você vê que todos estão começando a se mexer em busca desse... É um goal, né, objetivo de todos, né? O Itaú com a associação com a XP, o Bradesco está vindo aí com a nova plataforma digital dele, agora no final de agosto, e todos eles estão buscando isso porque é uma realidade, né? Isso veio para ficar mesmo. E a criação dessas fintechs todas
você acaba sempre se beneficiando, porque sempre que surge uma fintech nova, ela traz alguma novidade que aquelas que já estão hoje no mercado, elas já se aproveitam dessa realidade, né? Então todo mundo está ganhando, né? A criação de uma nova fintech, todo mundo cresce. Então o mercado ainda bastante novo, né? Mas que tende a crescer e veio para ficar, né? Essa independência financeira, essa liberdade de escolha, de investimento, sem a necessidade de você ter um gerente para te orientar. As pessoas querem ter essa liberdade cada vez mais, né? Então as fintechs é uma realidade que não tem volta, né? É uma coisa que Você enxerga um pouco como o boom da internet lá no começo dos anos 2000, uma criação absurda de, né, sites e provedores naquela época, depois, né, tem uma encolhida forte. Tem esse movimento de fintech também, ou a gente está num momento diferente até do mundo para absorver melhor? Eu acho que sim, Márcio. Eu acho que ali era uma empolgação muito mais de investimentos, de ideias, né? Eu acho que ali você tinha muito mais ideias do que coisas concretas, né, de fato, né? Eu acho que hoje a gente tem boas ideias, mas nós temos uma realidade bem concreta, bem na prática, isso daí é uma coisa que agora veio para ficar, né? É aquilo que eu te disse. Você nota, acho que nós mesmos, você não vai mais no banco praticamente há muito tempo que você fisicamente você não vai até lá fazer nada, né? O máximo é um caixa eletrônico para você sacar um pouquinho de dinheiro, porque é tudo no aplicativo, tudo pela internet. Aplicativo, internet bank e tal. Então, isso para as atividades assim corriqueiras, né, do seu dia a dia. Agora, então são coisas que não tem jeito, né? Veio para ficar, não é uma bolha, mesmo. né? É isso aí, é uma ruptura mesmo do que ruptura. aconteceu, né? Acho que é uma tendência. Os próprios bancos, a tendência cada vez mais, né, é encolher, né, as suas agências, você fazer um coworking com um café, você já está vendo o Santander, já está pensando nisso, né? Então isso é uma tendência mundial, né? Você ocorre isso na Europa, nos Estados Unidos, aquelas grandes agências, a tendência é você reduzir tudo isso. Mudou a relação completa deles, né? Exatamente. Então a gente está num ano importante, um ano de eleição, né? Para a gente finalizar o nosso papo aqui. Tá. Queria a sua visão e o seu otimismo, o seu pessimismo com o que vai ser do Brasil após esse período eleitoral. Nós temos desafios, né, mas bastante grandes, né? Você, no início, mostrou aí um pouco da reação do mercado favorável em relação aos novos candidatos, a possibilidade aí de associação, né? Que o mercado acha mais seguro para o futuro. Agora, é sempre essa tendência, por exemplo, por que as taxas estão um pouco elevadas no futuro? É um pouco desse cenário, dessa incerteza, né, do que virá, e não só do candidato, mas das etapas e obrigações que esse novo governante terá que fazer, né? Um ajuste fiscal, né, toda uma remodelação de leis e de orçamentos que tem que ser feita. E então isso é uma preocupação muito grande para todos, né? Porque a gente não sabe se mesmo que seja um candidato que dê um pouco de sequência lógica ao que está sendo feito pela equipe econômica atual, que daria mais tranquilidade para todos, mas ele vai ter que se compor politicamente com o Senado, com a Câmara, enfim. E isso é o grande desafio, né? Sempre foi, né, no país, e agora cada vez mais ainda, com esse país bastante dividido, com muitas emoções, enfim. Então é preocupante, mas somos otimistas, né? Nós passamos por tantas histórias assim, né? O Brasil sempre fazendo esses altos e baixos, né? Acho que a gente tem um potencial enorme para dar essa alavancada, né? Então, as indústrias, enfim, a área financeira, todo mundo está retraído, aguardando essa retomada. Conseguir, né? Então, retomar direito, né? Sobretudo para a criação do emprego, né? Que é uma coisa que não deslanchou esse ano. Tinha uma expectativa grande até para reduzir esse alto
desemprego que tem, não conseguiu. Não conseguiu. Que a eleição deixe isso... Deixe isso fluir, né, para que você dê essa tranquilidade para o empresário. Investindo vai trazer empregos, vai gerar empregos e o ciclo se completa. Mas, exatamente até por causa dessa, voltando para 5 dicas infalíveis, né, exatamente por essas incertezas, cada vez mais, cada um de nós temos que nos organizar financeiramente, né, independente desse cenário da dependência de um político ou de outro, você mesmo fazer a sua educação, fazer o seu planejamento financeiro, isso é importantíssimo. É o que a gente não falou, né? Isso é para ficar. Né? Mercado de trabalho mudando completamente as relações trabalhistas. Quanto mais você tiver o controle sobre as suas finanças, melhor você vai sobressair até para uma questão de sobrevivência. Né? Não há dúvida. Cláudio, obrigado pela sua presença e participação. Obrigado, disposição. E agora que a gente já entendeu tudo, né, sobre 5 dicas infalíveis de educação financeira, como melhorar aí a nossa finança pessoal, vamos para a agenda da semana para saber tudo que pode acontecer nesta semana e mexer com o seu bolso, os seus negócios e os seus investimentos. A semana começa com a divulgação da produção e da venda de veículos em julho pela Anfávia. A expectativa é de um reequilíbrio dos dados. Em junho, a produção aumentou 21% em razão das perdas de maio com a greve dos caminhoneiros. Agora, o número deve vir mais próximo dos 13,6% do acumulado do ano até aqui. Na terça-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central apresenta a ata da reunião da semana passada, que manteve a taxa Selic em 6,5%. O mercado não espera uma mudança no tom dos últimos relatórios, em razão de a pressão sobre a inflação ter se dissipado, o que não exigirá uma nova alta da Selic nesse ano. E nem uma redução, mesmo com a atividade econômica em ritmo ainda bastante lento e mais lento do que o desejado. Já na quarta-feira é o dia do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA de julho. Para confirmar a leitura do Banco Central, a inflação oficial do país deve apresentar uma alta de 0,27% no mês. Em 12 meses, o IPCA está em torno de 4,4%. Eu passo para a próxima tela e o destaque é o Japão. A gente até falou do Japão aqui na conversa com o Cláudio, mas o Japão vai falar sobre o PIB. O PIB da Terra do Sol nascente deverá ser de 1,4% em 12 meses, com um avanço de 0,3% no terceiro trimestre. Os japoneses estão bastante otimistas com o desempenho da economia e acreditam que o PIB deve fechar em alta de 1,5% no fim deste ano. E na sexta-feira, para fechar a semana, vem mais dados do Brasil com as vendas no varejo em junho. A projeção é de uma alta de 0,2% no mês para um acumulado no ano de 2,4%. Chegamos ao fim desse Dinheiro na Semana de 2 de agosto de 2018. Muito obrigado pela sua companhia e todo dia às 17h30 você fica com Dinheiro ao Vivo, que traz um resumo das principais notícias do dia da política e da economia com Giovana Pagel e Priscila Arroio. Nos vemos na próxima segunda, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau!